Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Então, quarto estudo já, né? Semana quarta dos estudos. Hoje é Maria Valtorta, capítulo 4. Ana, com um cântico, anuncia que será mãe. No seu ventre está a alma imaculada já de Maria. Então, aqui ela reencontra Ana na casa com Joaquim. Ela estava arrumando a casa, né? E o mais interessante é 50 para 60 anos, né? Na faixa de uns 56 anos aí, 56 anos de idade, que a Ana fica grávida de Maria. A velha planta colocou um novo ramo. Sou bem-aventurada. O cântico. Glória ao Senhor onipotente, que dos filhos de Davi teve amor. Glória ao Senhor. Glorificando que ela ficou grávida. Sente com certeza a gravidez. E aí ela vai falar pela primeira vez para Joaquim, perguntando para ela. Ele entra e vê ela repetir pela quarta vez o canto. Estás feliz, Ana? Parece-me que você é um pássaro que voa a primavera. Que canta é este? Eu nunca ouvi de onde ele vem. Do meu coração, Joaquim. Ana levanta-se e agora se dirige até o esposo. Toda risonha. Parece mais jovem e mais bonita. Não te imaginava poetisa, diz o marido, olhando-a com clara admiração. Não pareciam dois esposos idosos. Em seus olhares existia uma ternura de jovens, bem jovens, né? E daí ele falou, vindo lá do pomar, do fundo eu já ouvia-te cantar. Eram anos que eu não ouvia tua voz de rolinha namorada. Queres repetir-me aquele canto? Eu repetiria mesmo que tu não me pedisses, né? Os filhos de Israel sempre confiaram ao canto os clamores mais verdadeiros de suas esperanças, alegrias e dores. E eu confiei no canto o cuidado de dizer-me. E para te dizer-te uma alegria. Serei mãe, meu deleite. Acho legal o jeito que ela fala. Serei mãe, meu deleite. E se refugia no seu coração entre os braços que ele estendeu para encerrar em torno de sua feliz esposa um abraço, né? O mais casto e feliz abraço que eu jamais vi, desde que estou no mundo. Casto e ardente na sua castidade. Que lindo, imagina a cena. Os dois abraçados de felicidade. Eu sou mãe, meu deleite. Que lindo, né? Ai, que coisa linda. Tem certeza? Não me disseste antes, é que eu queria estar certa. Porque velha como sou, saber-me mãe, não podia acreditar ser verdade. Não queria te dar uma desilusão mais amarga ainda. Olha que bondade, né? Cuidado, prudência. Não é o linho que compraste em outubro de Jerusalém? Sim, eu teci depois enquanto esperava. Esperava porque no último dia, enquanto eu orava no templo, o maior tempo que pudesse uma mulher ficar na casa de Deus até a noite. Tu te recordas que eu dizia, ainda um pouco. Não podia afastar-me dali sem receber a graça, né? Enquanto ela estava rezando na festa dos tabernáculos no templo. Ela não saiu dali enquanto não recebesse a graça. Ficou o tempo todo lá. E daí descia do lugar sagrado uma luz maravilhosa, uma centelha de luz desceu, que foi, nesse momento, a graça que veio, né? E aí parecia-me partir um fogo para além do véu sagrado, proveniente da própria glória, vindo a mim veloz, e ao cortar o ar cantasse com voz celeste, dizendo, o que pediste venha a ti. Então, como se estivesse recebendo a graça lá no templo.
É por isso que eu canto, uma estrela virá a ti. Que filho será esse nosso, que se manifesta como luz de estrela no templo? Eu sou, na festa das luzes. Que filha, né? Fez com que tu tenhas visto em mim uma nova Ana de Eucana? Como chamaremos a nossa criança? Que doce canto! Que doce como um canto de águas ouço falar-me no ventre, com o seu pequenino coração que bate como de uma rolinha apanhada na cavidade das mãos. Se for menino, chamaremos Samuel. Se for menina, Estrela. A palavra que fortaleceu o teu canto para dar-me a alegria de saber-me Pai. A forma que escolheu para manifestar-se entre a sacra sombra do templo. Estrela, nossa estrela. Porque não sei. Penso que seja uma menina. Parece-me que carícias tão doces não possam vir senão de uma docíssima filha. Eu não a carrego, pois não tenho nenhum sofrimento. É ela que me carrega sobre uma vereda azul e florida, como se eu estivesse amparada pelos santos anjos e a terra estivesse longe. Sempre ouvi as mulheres dizerem que conceber e gerar é sinônimo de dor, mas eu não tenho dor. Sinto-me forte, jovem, fresca, mais do que quando te dei a minha virgindade na juventude distante. Filha de Deus, visto que é mais de Deus do que nossa, aquela que nasce de um tronco árido. Não dá dores à sua mamãe, ela traz somente paz e bênção. Os frutos de Deus são Deus verdadeiro. Até para a mãe dela, ela trouxe paz e bênção. Olha o céu, Nossa Senhora. Então a chamaremos Maria, estrela do nosso mar. Olha que coisa linda, Maria. Maria, que quer dizer estrela do mar. Estrela do mar. Pérola, felicidade. O nome da primeira grande mulher de Israel, né, do mundo, né? Mas esta não pecará nunca contra o Senhor. Olha só, que coisa, meu Deus, que coisa. Como ela pode dizer uma coisa dessa, né? Como que pode ter tanta certeza? É o Espírito Santo falando através da Ana. Ela não pecará nunca ao Senhor, e só a Ele dará seu canto, porque a Ele é oferecida como hóstia antes de nascer. Oferecida como hóstia antes de nascer. Olha só, a Ele é oferecida, sim, homem ou mulher que seja, depois de nos alegrarmos por 3 anos com a nossa criança, nós a daremos ao Senhor. Olha que coisa. Hóstia também, nós com ela, pela glória de Deus. Meu Deus, como que pode isso aqui? Como que os pais demoraram tanto para ter filhos? São assim, gente. Que gratidão é essa? Que gratidão, meu Deus do céu, para ficar só por 3 anos com a criança e depois daremos ao Senhor. Hóstia, ela é hóstia, nós também seremos hóstia junto com ela. Hóstia oferecida em sacrifício. Ela é oferecida, pois nunca pecará contra o Senhor. Gente do céu, que mistério infinito que é, né? Essa concepção de Maria Santíssima. E a Nossa Senhora fala, né, desse momento lá no livro da Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. No momento em que ela é concebida, Nossa Senhora fala no livro. É muito lindo, vale a pena você ver, mas eu não vou ler agora. É a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Aí Jesus vai falar sobre sabedoria nesse capítulo, né? De várias coisas. Vamos ver o que ele vai falar, que vamos meditar em cima do que ele fala. A sabedoria, depois de tê-los iluminado com os sonhos da noite, desceu àquela que é vapor da virtude de Deus, certa emanação da glória do Onipotente, e tornou-se palavra para a estéril. Palavra, quando diz, né, que tornou-se palavra, tornou-se a ação de Deus, né, tornou-se promessa de Deus, tornou-se a concretização de uma promessa, né, a palavra de Deus que se torna fiat, faça-se Maria, né, faça-se Maria no ventre de nossas, né, no ventre de Ana, que faça-se o fiat de Deus. Agora, aquele que agora havia próximo o tempo de redimir, eu, o Cristo, neto de Ana, quase 50 anos depois, mediante a palavra, farei milagres sobre as estéreis e as doentes, sobre as endemoniadas, sobre as desoladas, sobre as misérias da terra. Fará milagres sobre as mulheres doentes, estéreis, sobre as endemoniadas. Olha que coisa.
No entanto, pela alegria de ter uma mãe, eis que murmuro misteriosamente a palavra na sombra do templo que continha as esperanças de Israel. Templo agora no limiar de sua vida, porque o novo e verdadeiro templo não contém mais as esperanças do povo. Então agora o templo é a arca nova. Ali se formou dentro de Ana a nova arca de Noé, né? A nova arca da aliança. O templo onde Maria, né, onde Ana foi para receber a promessa de Jesus, receber essa graça de receber Nossa Senhora no ventre materno, é o próprio templo que se retirou do templo e colocou-se dentro de Ana, né? Porque Nossa Senhora agora é o templo. Só ela é o templo onde Deus habita. Naquele momento ali da história. Naquele templo lá, suntuoso de Jerusalém, não tinha mais vida divina lá dentro. Só tinha mortos, né? Mortos em si próprios, né? Os que atuavam lá eram todos sem fé, sem verdadeira fé, sem Espírito Santo, sem o Espírito Santo, sem o Espírito sobrenatural, né? Tinha uma fé morta. E agora do templo saiu uma luz, que era o Espírito que estava lá esperando para entrar no novo templo que é Maria. Esse é o verdadeiro templo de Deus. E nós somos chamados agora a sermos como Maria, templos novos do Espírito Santo, templos vivos do Espírito Santo. Não ficar procurando encontrar fora de você a ação sobrenatural da graça, mas dentro de você. Esse é o desejo de Deus para esse tempo agora. Mas é ser a certeza de um paraíso para o povo de toda a terra. Maria é esse paraíso para o povo de toda a terra, por todos os séculos até o fim do mundo. Paraíso que está para vir sobre a terra, Maria. E esta palavra opera o milagre de tornar fecundo o que era infecundo. Dar-me uma mãe que não teve apenas ótima proveniência, né? Joaquim e Ana, como era o seu destino, também nascida de 2 santos, não teve somente um aumento contínuo da bondade pelo seu bem-querer, não teve somente um corpo imaculado, teve também um espírito imaculado, sendo única entre as criaturas. Tu viste a geração contínua das almas de Deus? Agora imagines qual deva ser a beleza desta alma, Maria, que o Pai almejou antes que o tempo existisse. O Pai já reservava, né, na sua mente a alma de Maria. Ela foi concebida na mente de Deus antes de qualquer outro ser vivo, né? Somente Jesus quem estava imaginado na mente do Pai. Depois Maria, que seria a mãe, para trazer Jesus, né, em carne. Então ela é antes de todas as pessoas, antes que o tempo existisse. Desta alma que constituía as delícias da Santíssima Trindade, que ardia por enfeitá-la com suas dádivas, para lhe fazer um dom de si mesma. Ó toda santa que Deus criou para si e depois para refúgio dos homens. Ela é a arca de refúgio, né? Ela é a arca de Noé nova que a gente vai se refugiar nesse tempo agora da grande tribulação. Portadora do Salvador, tu fostes a primeira salvação, paraíso vivente com teu sorriso, começaste a santificar a terra. A alma criada para ser a mãe da mãe de Deus, quando de uma mais viva palpitação do trino amor brotou esta centelha vital, rejubilaram os anjos, porque o paraíso nunca viu luz mais viva. Como pétala de uma empírea rosa, uma pétala imaterial e preciosa que era jóia e chama, que era o hálito de Deus que descia para animar uma carne diferentemente das outras, que descia com fogo tão potente que a culpa não pode contaminá-la, atravessando os espaços e encerrando-se no seio santo. Ainda sem saber, a terra já tinha sua flor, a verdadeira, única flor que floresce eternamente. Lírio e rosa, violeta e jasmim, girassol e ciclame fundidos juntos, e com essas todas as flores da terra numa única flor Maria, na qual se reúne toda a virtude e graça. Jesus falando. Nela se reúne toda a virtude e graça. Em abril, a terra da Palestina parecia um enorme jardim. As fragrâncias e as flores davam delícia ao coração dos homens. Mas a rosa mais bonita ainda era desconhecida.
ela já era florescente, um botãozinho, né, no segredo do ventre materno, já que minha mãe amou desde que foi concebida. Mas só quando a videira dá o seu sangue para fazer vinho e o perfume dos mostos, açucarado e forte entre as eiras e as narinas, ela iria sorrir primeiro para Deus e depois para o mundo, dizendo com seu sorriso super inocente: eis que a videira, que vos dará o cacho espremido na prensa, Jesus, como remédio eterno contra o vosso mal, está entre vós. Então, a videira está entre nós. Nossa Senhora é a videira que iria dar o cacho espremido na prensa, que é Jesus, como remédio para a humanidade, para o mal, contra o nosso mal, a vontade humana. Maria amou desde que foi concebida. Amou desde que foi concebida, porque ela já tinha o uso da razão, né, para poder amar. O que dá ao Espírito luz e conhecimento é a graça. O que era a graça? O pecado de origem e o pecado mortal. Maria, aquela sem mácula, nunca foi despojada da lembrança de Deus, da sua proximidade, do seu amor, da sua luz, da sua sabedoria. Ela pôde, por isto, compreender e amar até quando era apenas carne em torno de uma alma imaculada que sempre amou. Depois faço-te contemplar mentalmente a profundidade da virgindade de Maria. Terás uma vertigem celeste, como quando te fiz entender a nossa eternidade. Por enquanto, considera apenas como trazer no ventre uma criatura isenta de mácula da ausência de Deus, da mácula da ausência de Deus. O que quer dizer isso? Do mal de não ter Deus dentro de si, o mal de não poder ser morada de Deus, que é o que nós somos, né? Éramos, porque agora os filhos da divina vontade não são mais assim, né? Agora a gente tem a graça, novamente, de ser morada de Deus pelo dom da divina vontade. Mas a Maria já recebeu o dom da divina vontade. O dom da divina vontade a fez ser sem mácula, né? Ela tinha o dom da divina vontade desde sempre, nunca ficou isenta do dom da divina vontade. Que é outra coisa também, um segredo de Maria, né? Ela é imaculada também por causa disso, porque ela nunca ficou sem o dom da divina vontade, como muitos de nós ficamos por muito tempo. E agora a gente está assumindo esse dom. Mas Maria nunca ficou sem o dom da divina vontade. E esse dom, ele é justamente o que protege a alma dessa iniquidade do pecado, né? Dá à mãe uma inteligência superior, o dom da divina vontade, e transforma ela em uma profeta, mesmo tendo esta mãe concebido natural e humanamente. No caso, ela dá à mãe dela, Ana, uma inteligência superior e a transforma em uma profeta, mesmo tendo esta mãe concebido natural e humanamente, a profeta da sua filha, que a chama filha de Deus. Imagina o que seria se pais inocentes concebessem filhos inocentes assim como Deus gostaria. E esses filhos inocentes são os filhos da divina vontade, com o dom da divina vontade. Vai acontecer isso no reino da divina vontade. Ó homens, que vós dizeis semelhantes ao super-homem, essa parte é muito importante. Ó homens, que vocês se dizeis semelhantes, se acham muito super-homens, mas com os vossos vícios, né? Por causa da vontade humana, vocês não se assemelham a super-homens, mas sim a super-demônios com a vontade humana. Neste exemplo, terias encontrado o meio de chegardes ao super-homem. Saber permanecer sem a contaminação de Satanás, sem o pecado, através do dom da divina vontade, para deixar a Deus a administração da vida. Aí Deus, no centro, vai administrar a vida, o conhecimento, o bem, não desejando mais do que isto, que é pouco menos que infinito. Então, o homem se acha super-homem, coitado. Se acha super-homem pela sua própria vontade de ganhar a si mesmo, por si próprio, sem Deus, mas não é, são super-demônios porque são rebeldes. O demônio maior é rebelde. Então, nós somos seguidores do demônio se nós vivemos na vontade humana, né? Fazendo a nossa vontade. Nós como deuses de nós mesmos, né? Então, isso é super demônios, você que tem a sua própria vontade. Agora, a pessoa, quando tem a divina vontade, aí ela pode voltar o seu coração e dizer-se imaculada como Maria,
que se tornou imaculada através do dom da divina vontade. Então a gente pode ter certeza de que nós voltaremos à inocência, a ordem primordial para a qual nós fomos criados por Deus, sermos imaculados como Maria, né? Então assim, é possível que a gente se purifique a tal ponto que fiquemos imaculados, totalmente imaculados como Maria, através do dom da divina vontade, totalmente fusionados, quando alcançarmos a consumação com Deus. E daí o dom da divina vontade nos é dado como em posse. Então, no primeiro momento, você vai usando o dom da divina vontade, usando emprestado. Você usa emprestado, pede para Jesus, me dá a sua vontade, eu não quero mais viver com a minha. E vai vivendo assim no início. Senhor, me dá a sua vontade, me dá a sua vontade, me dá a sua vontade nesse dia, me dá a sua vontade para viver esse dia. E decide-se por Deus. O dia inteiro você decide-se por Deus. Você fecha sua atenção ao mal. Você fecha sua atenção a tudo que não é de Deus. Você só olha em direção a Deus. Tudo vê Deus. Né? Coisas puras. Escolhe pelas coisas puras. É concreto isso. Você vai realmente fugir das ocasiões de pecado. Você não vai confiar em você mesmo nunca mais. Sou totalmente dependente de Deus e protege-se. Se protege materialmente mesmo, não vendo mais nenhum conteúdo que não presta. Você não suja seus olhos mais, você não suja sua mente mais pensando em coisas que não prestam. Você não suja mais seus ouvidos, não suja mais sua boca falando coisas que não prestam. Só vai falar de Deus, só vai pensar em Deus, só vai olhar as coisas de Deus, em Deus. Então, serem imaculados, totalmente imaculados. É o desejo de Deus para quem vai viver o dom da divina vontade. E aí deixar para Deus a administração da vida, do conhecimento, do bem, não desejando mais do que isso, que é pouco menos que o infinito. Deus vos teria dado o poder de gerar em uma contínua evolução até a perfeição. Filhos que fossem homens no corpo e filhos na inteligência do espírito, ou seja, reis, triunfadores, fortes, gigantes contra Satanás, que seria derrubado muitos milhares de séculos antes da hora em que o será, junto com todo o seu mal. Então a gente destruiria o demônio, né? Seríamos tão fortes e muito gigantes contra Satanás se o dom da divina vontade estivesse plenamente em todos nós. Satanás não teria nem vez nem voz nesse mundo, nada, não poderia fazer nada, porque ele não teria habitação para poder reinar, né? Não teria como reinar em nenhuma vontade humana, porque a vontade seria toda de Deus. Então, se a gente viver na divina vontade, o demônio não tem como ficar na terra, ele não vai suportar, ele vai escapar, vai fugir da terra, não vai aguentar ficar aqui. Entendeu? Ele mesmo, por si próprio, vai fugir, vai se esconder no mais profundo abismo para não conviver com as pessoas vivendo na divina vontade. É muito insuportável para ele. Ele não consegue ficar perto de uma pessoa que vive na divina vontade. Ele não consegue. Então, se uma pessoa, por mais profetissa que ela seja, por mais que ela se ache cheia do Espírito Santo, se ela ainda vê demônio perto dela, tentando ela, é porque ela não está vivendo a divina vontade. Não é só você ser cheia do Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo, como você acha que é cheia do Espírito Santo. Às vezes você acha que você é cheia do Espírito Santo, cheia de dons, cheia de coisas. Tem gente que se acha muito cheia de dons, cheia da graça de Deus. Mas não vive na divina vontade. Então não é cheia da graça de Deus. Porque se for cheia da graça de Deus, o demônio nunca nem chegaria perto de você. Ele nunca nem ia chegar perto de você. Você nunca ia ver o demônio. Ele nunca ia aparecer perto de você. Eu não sei nada do demônio em si, nele mesmo. Não sei nada. Não conheço nada dele. Nunca reconheceria ele. Porque ele não chega perto mais de mim. Nunca mais. Ele não me suporta. Não me suporta. Ele não consegue nada comigo por causa do dom da divina vontade. Eu não preciso falar dele. Eu não preciso apontá-lo para lugar nenhum. Porque ele nunca está perto de mim para eu poder apontá-lo. Nunca. Então eu não preciso me preocupar com ele. Ele existe para quem quer ele. Eu não quero. Para quem aproveita e vai chegar perto dele. Ele é um cão amarrado, que está quietinho lá, e você que vai até ele. Quando você procura as coisas vãs. Quando você procura encher sua mente com coisas que não prestam. Quando você ainda tem a tentação de buscar
algum conteúdo que não deveria. Você que está indo perto do cachorro. E aí você está dando corda para ele. Achando, olha aqui, eu não consigo, não sou mais seu. Olha, vai nessa pra você ver. Vai lá passear perto do cachorrão. Vai lá. Eu sou de Deus, eu sou cheio de Deus. Não é não. Não é assim, não é assim. O dom da divina vontade não faz você ter essa vaidade, essa soberba de poder desfilar perto do demônio e falar, você me perdeu, bobão. Não é assim não. A gente não para perto mais dele, ele nem chega perto de nós. A gente só vive para fazer a vontade de Deus. A gente só vive para dar a Deus o primeiro lugar. E nunca mais a gente vai ficar desfilando na frente do demônio, nunca mais a gente vai lembrar que ele existe. Ele nunca vai aparecer mais perto de nós. Você não quer mais saber dele. Não quer mais saber nada que ele possa te trazer. Nada, nada, nada. Não fica andando perto dele, porque você está correndo risco. Você não pode confiar em si mesmo. Tá? Ainda mais quem está começando a caminhada ainda na divina vontade, nem estudou nada ainda, não sabe de nada ainda. Não tem nem como orientar ninguém. Porque não pode orientar ninguém. Não pode dar conselho para ninguém. Tá no começo, tem que ler o livro do céu muito ainda para poder você começar a dar conselho para alguém. Começa a viver primeiro você na divina vontade, se enche de Deus até ao ponto de explodir. Quando começar a explodir, transbordar de tanto amor por Deus, de tantas verdades, aí sim você começa a divulgar, né? Falar em nome de Deus, falar para ser instrumento de Deus. Mas enquanto você ainda precisa se encher de Deus, você ocupa-se primeiro em ser o vaso que vai ser preenchido, depois você pensa nisso. Tem uma jornada para iniciar, né? Uma jornada longa para você iniciar, que pode ser rápida se você for obediente. Se você for obediente à voz de Deus, né? Se você for, né, faminto, fominha, né, de se preencher com esses conteúdos e ler logo, mas ler logo devagar, né? Pegar todo dia para ler, né, para estudar o livro do céu. Esses livros que nós estamos lendo com muito amor, com muito carinho, todos os dias pega um pouco e vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, né? Pode ser guloso. Jesus fala no livro do céu, eu quero que vocês sejam gulosos, né, dessas verdades, desses ensinamentos. Sejam gulosos, sejam famintos. Gananciosos, ele fala. Seja ganancioso nesse aspecto de viver na divina vontade logo. E ele fala no livro do céu uma parte sobre isso. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.